Com o Geraldão batendo a porta, o governo americano afirma que Nicolás Maduro lidera, cartel de los Soles e grupo será declarado terrorista. O anúncio foi feito por Marco Rubio. Sinal verde para o combate militar? Nós vamos entender essa história com o correspondente internacional Ivan Kleber. Bastou o ditador venezuelano cantar Imagine para amolecer o coração do presidente dos Estados Unidos e do secretário de Estado? A gente vai entender tudo aqui agora com o nosso queridíssimo correspondente internacional, já está aqui conosco, Ivan Kleber. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Olha, parece que o Beatle predileto do Maduro é o John Lennon mesmo. Olá, Geisiane, uma saudação a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha na tarde dessa segunda-feira aqui no Jornal da Tarde da Revista Oeste. Pois é, quando você imaginou que noticiaria Nicolás Maduro cantando Imagine, do John Lennon? Agora, obviamente que ele faz isso para tentar encontrar um apelo a um público de esquerda na Europa, principalmente nos Estados Unidos, mas quem não está para brincadeira e está pensando em mandar ele Highway to the Hell, direto para o inferno, é o Marco Rubio. Melhor, está pensando em mandar o Nicolás Maduro direto para uma penitenciária nos Estados Unidos. O anúncio desse upgrade, digamos assim, não é? Da classificação de organização terrorista, foi feita na tarde deste domingo pelo secretário de Estado. Eu vou trazer aqui a publicação que ele fez, vou ler ela, e ele disse o seguinte, Marco Rubio, abre aspas, o Departamento de Estado pretende designar o Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira. Liderada pelo ilegítimo Nicolás Maduro, o grupo corrompeu as instituições do governo na Venezuela e é responsável pela violência terrorista conduzida por e com outros grupos designados, bem como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e Europa, fecha aspas. Geisiane, se você me permite, eu vou destrinchar essa publicação aqui do Marco Rubio para a nossa audiência e traduzir na prática o que significa. Afinal de contas, a Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos já havia classificado o Cartel de los Soles como uma organização terrorista. Agora, a designação vem do Departamento de Estado, deve ficar pronta até o dia 24 de novembro, portanto, segunda-feira que vem, oficialmente, o Cartel de los Soles será designado uma organização terrorista. Ele destaca que Maduro é ilegítimo, isso é muito importante, ele não perde, né, o Marco Rubio, a ocasião de lembrar isso ao público, de que Maduro é ilegítimo, e ele ressalta aqui que o Cartel de los Soles é responsável pela violência terrorista conduzida por e outros grupos terroristas. E aqui, Geisiane, o que ele entende com isso? A operação do Hezbollah, a Maria Corina Machado também denunciou a presença do Hamas na Venezuela, então esses dois grupos também têm a mesma classificação. É disso que o secretário Rubio fala. E ele termina fazendo a declaração dele de uma maneira muito inteligente, dizendo que o tráfico de drogas é para os Estados Unidos e a Europa. E por que ele coloca a Europa no debate, digamos assim, no discurso? Porque Nicolás Maduro tenta encontrar o apoio no presidente francês Emmanuel Macron, um pouco aqui no Reino Unido também, e outros países da Europa, para uma ação diplomática contra a iniciativa dos Estados Unidos. É por isso que Marco Rubio lembra os europeus de que o tráfico de drogas, que atinge também a Europa, tem origem logística, pelo menos, na Venezuela. Isso é muito importante, achando uma jogada muito inteligente do Marco Rubio. Na prática, Geisiane, essa designação é a última linha que impediria, eventualmente, uma ação militar dos Estados Unidos. Como você bem disse, o Gerald Ford está a 500 quilômetros da Venezuela, segundo as últimas informações, e também o mesmo esquadrão que operou na eliminação de Osama Bin Laden. Isso mesmo, Geisiane. E não é à toa que, ultimamente, a gente vem mencionando o nome do Maduro e lembrando de Osama Bin Laden, né? Ambos estão equiparados aí na mesma qualificação como terroristas. A designação de ontem do Departamento de Estado específica coloca o Cartel de los Soles, como a gente já havia dito aqui, no mesmo patamar da Al-Qaeda, mas também do Estado Islâmico e do próprio Hamas. E segundo denúncia da Maria Corina Machado, como disse, opera na Venezuela. Domingo agitado. O presidente Trump também fez algumas declarações ali respondendo perguntas de jornalistas enquanto esperava o helicóptero para embarcar para uma viagem, e ele foi questionado sobre a questão da Venezuela
E ele disse, não, a Venezuela até parece que eles querem conversar. Mas qual é a conversa? Isso aqui é muito importante a gente trazer para a nossa audiência. Existe uma leitura de que uma opção de Nicolás Maduro possa ser passar o poder para frente, para Edmundo González, que é o vencedor legítimo das eleições de 2024, e buscar exílio, talvez na Turquia, no Azerbaijão, há quem diga na Rússia, em um desses três países. Porém, existe uma leitura de dentro da Casa Branca de que não é necessário e não se deve dar esse caminho para Nicolás Maduro, que ele deve ser preso e levado a um tribunal de justiça nos Estados Unidos. Então são esses dois caminhos que nós temos aí antes de uma eventual operação militar. Como o Cartel de Los Soles será designado oficialmente, né, ele entra em vigor, digamos assim, essa designação, no dia 24 de novembro, Geisiane, muitos analistas acreditam que nos bastidores deve estar acontecendo alguma negociação para a saída de Nicolás Maduro do poder, aquela coisa, ou você vai sair por bem, ou eventualmente por mal. E o prazo seria encerrado, então, segunda-feira, dia 24, como você bem disse. Enquanto isso, o Geraldão, o Gerald Ford, está ali batendo na porta da Venezuela, e hoje começam exercícios militares em conjunto entre Estados Unidos e Trinidad e Tobago, lembrando que Trinidad e Tobago fica a apenas 18 quilômetros do solo venezuelano. Geisiane. E vale ainda ressaltar que o Trump não recuou, né? As pessoas geralmente falam a respeito do tempo da operação, uma operação longa, mas ele nunca recuou, ele sempre avança, ao passo que o Maduro pede paz, canta Imagine, enfim, fica o tempo todo tentando aí levantar uma bandeira branca. A gente sabe também que, claro, não é genuíno, não é legítimo, mas ele passa essa imagem para a imprensa. Ivan Kleber, eu vou trazer aqui para a gente bater bola com os nossos excelentes analistas. Fabi Barroso, estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, seja bem-vindo conosco aqui no Jornal do Oeste, segunda edição. Ivan, eu vou ficar na parte aí que eu gostei, mas acho que a gente precisa destrinchar um pouco melhor em relação ao Trump não recua. Né? A gente tem aqui, né, a lei Magnitsky, que foi aplicada pelo Trump, e dá essa sensação de que ele não recua por conta justamente do tanto de burocracia, ao FAC, etc. Mas em relação aí ao Maduro, essa situação que a gente pode até abranger para outras ditaduras da América Latina, a gente não vem disso, né? Ao contrário, a gente está vendo aí um excesso militar, e o que mais você poderia fazer aí de consideração em relação, para deixar bem claro para quem está nos assistindo, que o Trump realmente não recua. Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui. Olha só, eu tenho certeza que o público que acompanha aqui o jornal vai se lembrar e vai deixar aí no chat. Nós estamos acompanhando a elevação das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, pelo menos desde o começo de agosto, quando tivemos o anúncio do envio de 3 navios de guerra, um deles o Iwo Jima e outros 2. Vamos aos fatos. Desde então, a força naval americana ali só aumentou. Isso não pode ser considerado um recuo. O número de tropas, de soldados americanos ali, só aumentou. Os Estados Unidos anunciaram que estão reformando, ampliando uma base que estava abandonada em Porto Rico. Não me parece um movimento de quem está recuando. Mas como se tudo isso não bastasse, doutora Fabi e Geisiane, que trouxe essa questão, e é muito bom a gente esclarecer aqui, porque eu, como correspondente internacional, vejo que muita coisa que acontece fora do Brasil chega distorcido pela velha mídia aí no Brasil. Ainda bem que nós temos a Oeste aqui, e a importância de você assinar a Oeste justamente para receber essas informações com a melhor análise possível. Como se não bastasse esse aumento da presença naval, o presidente americano Donald Trump autorizou o envio do maior porta-aviões do mundo para a região. Se isso é a ação de alguém que está recuando, então vamos desistir de análises. Mas o recado foi bem forte. Ele simplesmente, quando que nós imaginávamos, há 6 meses atrás, que nós teríamos o maior porta-aviões do mundo operando no Caribe, no norte do Caribe? Quer dizer, é praticamente impensável. Então, não são ações de quem recuou. Muito pelo contrário, ele também anunciou a operação da CIA. Enfim, agora, obviamente que uma operação militar, ela requer tempo, ela requer estratégia, ela requer um fator surpresa. Existem várias questões a serem colocadas. Eu sempre digo que uma operação militar é como uma sinfonia, tem que estar todo mundo afinado. Não adianta só a aeronáutica estar pronta, eventualmente, e a marinha ainda não. É a mesma coisa que o violinista está
num passo e o outro instrumento ali diferente. Então, isso não funciona assim, precisa estar tudo muito pronto. Enquanto a isso, a gente vê também a pressão diplomática. Em setembro, os Estados Unidos praticamente romperam todas as comunicações com a Venezuela. As opções que estão na mesa de Nicolás Maduro nesse momento é a renúncia e sair da Venezuela com vida com destino à Rússia, eventualmente à Turquia, ou, como eu disse, até ao Azerbaijão. Então, doutora Fabi, espero que com esses fatos, né, fique bem claro aqui que não, Trump até o momento, hoje, 17 de novembro de 2025, não recuou. Como também não recuou, sem querer me estender muito, acredito que esse assunto já foi bem explicado e abordado, mas não recuou na questão das tarifas. A gente teve aquela negociação dos 10% de abril, mas os 40% impostos a produtos brasileiros, né, de tarifas a produtos brasileiros, baseados na carta que ele enviou em julho, continuam. Setores da mídia comemoraram no sábado de manhã com, olha, o governo americano está recuando. Não teve recuo nenhum e não foi mérito nenhum do Mauro Vieira. Foi apenas uma negociação interna dos Estados Unidos para diminuir um pouco a inflação. Mas sobre a carta que ele enviou em julho, né, citando a questão da perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, seus filhos e apoiadores, ele não recuou em 1 centímetro até o momento. Continua, está lá, estamos ainda no ponto zero da carta. Portanto, doutora Fabi, eu não vejo nenhum recuo, por enquanto, na questão da Venezuela e também não vejo nenhum recuo na questão do Brasil. Gesiane, eu devolvo para você. Serrão, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Ivan Kleber, Maduro cantando Imagine era algo inimaginável, agora não é mais. Pode ser que quando ele seja preso, ele acabe cantando Conga la Conga, né? Pedindo pinico para não sofrer uma punição maior. Mas é muito pouco provável que a gente possa acreditar que Maduro vá se entregar assim tão facilmente, que não haja uma resistência. Será que os Estados Unidos estão preparados para uma resistência venezuelana? Segundo, mesmo que a gente saiba que ela pode não ser eficaz, mas a gente ainda não tem uma noção exata de qual é o grau do aparelhamento do regime Maduro na sociedade venezuelana, porque saiu de lá muita gente. Será que a oposição vai ter força realmente para assumir o poder na Venezuela? Será que essa talvez seja a grande dúvida americana nessa operação? Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui na Oeste com você também. 2 pontos importantes. Sobre a questão do Maduro se integrar, eu também acho quase improvável. Eu não imagino isso, né? E também nós precisamos avaliar o seguinte: o próprio regime não permitirá que Maduro seja entregue vivo para a justiça americana. Você imagina uma delação premiada que o Maduro, convenhamos, ele não dura um mês numa penitenciária, que ele vai, até menos, ele vai chegar lá nos Estados Unidos já procurando um advogado para fazer a delação premiada. Ele literalmente vai ter que pedir pinico lá, né, Serrão? Então, assim, é muito provável que o regime dê uma maneira de impedir, se os senhores me entendem, que o Maduro chegue vivo nos Estados Unidos sob as autoridades americanas. Então, independente de uma resistência mais forte ou não, eu acho muito pouco provável que o Maduro consiga... que os Estados Unidos consigam levar ele vivo, né, para a justiça americana. Serrão. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Até amanhã. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.